convidar os irmãos a abrir sua Bíblia. Abra aí sua Bíblia, Mateus capítulo 14. A gente vai ler Mateus capítulo 14, a partir do versículo 34, que é o versículo, foi o último versículo da semana passada. Então o texto começa em Mateus 14, 34 e vai até o 36. São os milagres que Jesus realizou em Genezaré. Amém? Mateus 14, 34. Então diz assim a palavra do Senhor. Então, estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos e lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste. E todos os que tocaram ficaram sãos. Amém, queridos? Glória a Deus, Deus nos abençoe com a leitura da sua palavra. Esse é um texto maravilhoso, querido. Genezaré, a palavra Genezaré significa jardim das riquezas. E naquela época se fazia muito trocadilho, o povo fazia muito trocadilho com o próprio nome da cidade, porque era uma época, naquela época, aquela região era uma região muito próspera, uvas, figos, era uma região de plantações, era uma região de muita riqueza, muito verde, era uma região muito bonita e de muita prosperidade. E Genezaré, a gente viu aí, Jesus ele chegou até ali no barco com os discípulos, foi a mensagem de domingo passado. E Jesus chegando então ali em Genezaré, a gente vê aí no versículo 35, que a gente vai começar por esse versículo 35. No texto completo, do 34 ao 36, a gente vai falar a respeito de dois grupos de pessoas, né? O primeiro grupo de pessoas, esse do versículo 35, a gente vai analisar três coisas importantes desse grupo de pessoas. Qual é esse grupo de pessoas? É o grupo de pessoas que ouviu falar que Jesus estava chegando ali, sabia que Jesus estava chegando, sabia quem Jesus era, e eles foram imediatamente buscar aqueles que estavam enfermos, aqueles que estavam precisando, e trouxeram essas pessoas. Muitos não podiam ir por si próprio, muitos não podiam ir por vontade própria. Então esse povo trouxe aqueles que precisavam até Jesus. Desse grupo de pessoas, as três coisas que a gente vai pensar nessa noite, começa aí no versículo 35 e já começa o versículo dizendo que os homens daquela terra reconheceram Jesus. Querido, isso é uma das coisas mais tremendas que a gente precisa parar para pensar na nossa vida e que a gente precisa ter isso como algo importante na nossa vida. Reconhecer Jesus. Estamos vivendo momentos difíceis, querido. O tempo está passando, as perspectivas são de cada vez mais estender essa quarentena, esse isolamento. Problemas financeiros, problemas emocionais, problemas espirituais. São muitos problemas que vão, quanto mais o tempo passa, mais esses problemas vão surgindo. Diante desses problemas, diante das dificuldades, ou até mesmo como algumas pessoas daquela terra, diante de coisas maravilhosas que já estão acontecendo na sua vida, ou seja, a gente está diante de fatos ruins e fatos muito bons. Qualquer que seja a situação, a gente precisa reconhecer Jesus, a gente precisa identificar Jesus, a gente precisa saber quem Jesus é, a gente precisa ter certeza de quem Jesus é na nossa vida. Reconhecer Jesus, isso é o ponto de partida fundamental para qualquer um. E esse reconhecimento de Jesus por aquelas pessoas que já
sabiam quem Jesus era e que levaram Jesus àqueles que precisavam, foi fundamental para que aqueles milagres pudessem acontecer ali naquela terra. Reconhecer Jesus, querido, faz toda a diferença na nossa vida. Se não sabemos quem é o nosso Senhor, se nós não sabemos o que o nosso Senhor pode fazer, se nós não identificamos Jesus como o nosso Senhor, porque precisamos saber quem Jesus é, precisamos saber tudo que Ele pode fazer e precisamos tê-lo como nosso Senhor. Isso é fundamental e a gente precisa entender o que significa isso na prática. Se a gente não tem esse reconhecimento, se a gente não identifica, se a gente não coloca nas mãos de Jesus, o que é ter Jesus como Senhor da nossa vida? É aquele que nos guia, é aquele que nos dirige, é aquele que tem o controle absoluto da nossa vida, é aquele que a gente pode dizer com certeza e orar, dizendo: Senhor, Tu tens o controle sobre tudo na minha vida, sobre o que eu sou, sobre o que eu tenho, sobre quem eu serei, sobre o que eu terei, sobre tudo que acontecerá na minha vida. O Senhor tem o controle, então toma a direção, toma tudo aquilo que o Senhor pode fazer, que o Senhor pode realizar. Está tudo nas Tuas mãos, tudo é Teu, tudo é Teu. Se nós não conseguirmos identificar Jesus como o nosso Senhor, se Jesus é um Deus distante de nós, se Jesus é como diz lá no livro de Atos, que algumas pessoas tentaram expulsar demônio, falando em nome do Deus de Paulo, é o Deus do outro, é o Deus do meu irmão, é o Deus do meu pai, é o Deus da minha mãe, é o Deus do meu filho, é o Deus da minha filha, é o Deus do meu vizinho, é o Deus do meu amigo. Mas se Ele não é o meu Deus, se Ele não é o meu Deus, se eu não sei tudo que Ele pode fazer, então, queridos, aí sim, eu vou ter fortes razões para me desesperar. Aí eu vou ter fortes razões para eu ficar completamente inerte nesse mundo. Porque eu não sei quem eu sou. Eu não sei o que eu vim fazer. Eu não sei, eu não tenho Deus nenhum, eu não tô ligado, eu não tô, sendo íntimo de Deus nenhum. Então eu tô sozinho no mundo e aí o desespero bate. Aí o desespero bate. E aí a inércia bate. E aí a gente fica, como diz um ditado antigo, né? Sem pai nem mãe. A gente fica sem sustento, a gente fica sem segurança. Reconhecer Jesus, querido, é o ponto de partida, é o ponto inicial. É a primeira coisa que a gente precisa ter, a nossa identidade, a identidade com Deus, quem eu sou, quem Deus é para mim, e eu colocar tudo que eu sou, tudo que eu quero, tudo que eu tenho, todos os meus anseios, e lançar sobre Ele, porque Ele tem cuidado de mim. Eu preciso tomar posse do que Pedro diz na sua primeira carta: Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de nós e Ele precisa assumir essa posição na nossa vida. Isso é reconhecer Jesus. Quando o texto diz que eles reconheceram Jesus, eles comentaram uns com os outros: está vindo aquele que tem o poder. Queridos, porque a segunda coisa que a gente observa nesse grupo, o que eles fizeram no versículo 35? Mandaram avisar a toda a circunvizinhança. Querido, o que eles mandaram avisar? Qual foi a notícia que eles propagaram? Qual foi a notícia que eles lançaram? Está entre nós aquele que cura. Está entre nós aquele que liberta. Está entre nós aquele que tem todo o poder. Está entre nós aquele que pode fazer algo por nós. Está entre nós o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque Jesus, a gente precisa entender isso. O nome dele, vamos dizer assim, de certidão de nascimento, não era Jesus Cristo. Era Jesus, o filho de José, o filho de Maria, do carpinteiro. A gente conhece Jesus como o Cristo, porque esse Cristo é o enviado, é aquele que foi enviado por Deus. Estão entendendo? A gente conhece ele como Jesus Cristo, mas esse não era o nome dele.
Era a identificação. A gente sabe que esse Jesus que a gente crê, ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é o enviado de Deus, ele é o próprio Deus, ele é o Verbo que se fez carne entre nós. Isso significa Cristo. Então o que aquele povo anunciou, o que aquele povo comunicou, a notícia que foi espalhada ali naquele lugar: olha, está entre nós o Filho do Deus vivo, está entre nós o Todo-Poderoso. Agora, aquele povo poderia ter tomado uma outra postura. Não poderia? Eles poderiam ter falado nada. Jesus poderia ter entrado na cidade, passado pela cidade. Nada teria acontecido. E eu queria que você lesse comigo Tiago 4,17. Veja o que diz a carta de Tiago, irmão de Jesus, né? Irmão mais novo de Jesus, que se converteu só quando Jesus morreu, né? Tiago só se converteu com a morte de Jesus. Antes da morte de Jesus, o coração dele já estava ardendo, mas ele não se entregou e não conseguia reconhecer o seu próprio irmão como sendo o Messias. Mas isso é uma outra história. Mas essa carta é do Tiago, irmão de Jesus, e não dos discípulos. Tiago 4,17. Repare o que diz aí o texto. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Prestaram bastante atenção nesse texto? Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Pecado da desobediência, porque Jesus falou: ide por todo o mundo e anunciai o evangelho até que eu venha. Ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ordem de Jesus. É a ordem que Jesus deixou para nós. E o que a gente está fazendo? A palavra evangelho, o que significa a palavra evangelho? Boas novas, é uma boa notícia. As pessoas estão precisando de uma notícia boa, todo mundo ouvindo só notícia ruim. As pessoas precisam de uma notícia boa. Qual é a notícia que você vai espalhar? Qual é a notícia que você consegue propagar? Qual é a mensagem que você consegue levar para os outros a respeito do teu Deus, a respeito do Deus que você crê, a respeito daquilo que você acredita? Porque o que aquele povo anunciou ali foi aquilo que eles acreditavam. Queridos, quando nós sabemos qual é a nossa identidade, aí nós temos razões mais do que suficientes para ajudar outras pessoas. Estão entendendo o que eu falei a respeito do primeiro ponto? Quando a gente não sabe a nossa identidade, quando a gente não sabe quem Deus é na sua totalidade, quando a gente não sabe tudo que Deus pode fazer, então a gente se desespera, então a gente fica inerte, então a gente não sabe quem a gente é. Agora, quando eu sei quem Deus é, quando eu sei o que Jesus fez, quando eu sei o que Jesus representa para mim, quando eu sei quem eu sou em Deus, quando eu conheço a minha identidade, então eu tenho razões mais do que suficientes para dar uma boa notícia para as outras pessoas. Quando eu faço isso, eu estou agradando a Deus, eu estou engrandecendo o reino de Deus, e eu estou fazendo naturalmente o bem a quem precisa. O bem de Tiago 4,17. Quando eu anuncio o Cristo, quando eu anuncio o enviado de Deus, quando eu anuncio que há um Deus poderoso, forte da terra, capaz de curar, de salvar, de libertar, quando eu levo essa mensagem, quando eu compartilho essa mensagem, quando eu noticio isso, eu estou levando o bem para que alcance as pessoas que estão sendo ouvidas por essa notícia. E a terceira coisa desse grupo que chama atenção aqui no versículo: primeiro, eles reconheceram Jesus; segundo, eles mandaram avisar, eles noticiaram; e a terceira coisa, eles trouxeram todos os enfermos. Eles trouxeram todos os enfermos que eles conheciam, que eles podiam imaginar. E o que significa isso? Eles agiram, eles reconheceram Jesus, eles mandaram avisar,
mas eles foram lá buscar quem precisava. E isso a gente pode chamar de agir objetivamente, agir com propósito, uma ação com propósito, uma ação com uma finalidade objetiva, levar pessoas para Jesus. Mais do que ficar vendo o que Jesus está fazendo aos outros, mais do que ficar sabendo o que Jesus está fazendo por aí, nós precisamos tomar o primeiro passo, porque quem não dá um passo de fé não vê milagre. Até ali, nenhum milagre naquele lugar tinha sido feito ainda, mas aquele povo reconheceu Jesus, aquele povo noticiou, e aquele povo trouxe pessoas. E olha o pedido deles, né? Eles trouxeram pessoas pedindo que ao menos pudessem tocar na orla do manto, que apenas pudesse tocar na orla das vestes. Orar pela outra pessoa, querido, é muito importante. A gente precisa pensar na nossa vida como um avião que tem duas asas. Uma asa é a oração, a outra asa é a ação. Tirou uma asa, querido, o avião ele vai entrar em pirueta e vai cair. A gente não existe asa mais importante, as duas asas são igualmente importantes. O avião precisa delas para se estabilizar, o avião precisa delas para se manter no ar, o avião precisa delas para poder fazer as curvas, fazer todas as manobras. O avião precisa dela, nós somos esse avião. E quais são as nossas duas asas? Oração e ação. Clamor ao Senhor, gratidão ao Senhor e atitude. Fazer as coisas, querido, levar pessoas para Jesus é o principal papel do cristão. Veja Mateus 7, versículo 12. Evangelho de Mateus mesmo, capítulo 7, versículo 12. A palavra de Deus diz assim, olha, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-os vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. O ditado popular que tinha naquela época era o quê? Não faça aos outros aquilo que você não quer que faça para você. Até hoje, esse ditado ainda é muito comum. Não faça a ninguém aquilo que você não quer que faça contigo. Né? Esse é o ditado popular que ainda dura até hoje. Aí Jesus, pegando esse ditado popular, Jesus ele deu uma invertida da voz passiva para a voz ativa. Ou seja, quando você diz não faça aos outros, o que as pessoas faziam? Nada. As pessoas ficavam inertes. Então eu não vou fazer nada porque corre o risco de eu fazer algo que desagrade, então eu não gostaria que fizesse isso comigo, então eu não vou fazer nada. Mas Jesus está dizendo assim, faça com os outros aquilo que você gostaria que fizesse para você. Haja. E muito mais importante do que uma simples inversão do ditado popular, Jesus ele termina Mateus 7,12 dizendo que esta é a lei e os profetas. Isso é uma ordem, isso é a ordenança de Deus. Isso é mandamento de Deus. Sabe o que significa isso, querido? Submissão. Submissão a esse Deus, obediência. Tem que quebrantar o coração, tem que estar prostrado diante de Deus. E aí a respeito do outro grupo. Qual é esse outro grupo? São os enfermos, são os doentes. A igreja de Deus, que ela precisa dos doentes. Jesus não desprezou ninguém, querido. Jesus não deixou ninguém de lado, Jesus não deixou ninguém de fora. A palavra de Deus diz aqui nesse texto de Mateus 14, voltando lá para Mateus 14, que aqueles evangelistas, vamos chamá-los assim para a gente poder identificar, os evangelistas, aqueles que anunciaram a boa notícia, aqueles que noticiaram que Jesus estava ali, pediram a que pelo menos tocasse na orla do manto, porque era muita gente, precisava que a coisa fosse rápido. Precisava que a coisa acontecesse com mais agilidade.
Precisava que as coisas fossem mais rápidas. Precisava que as coisas acontecessem com mais agilidade. Jesus não podia perder muito tempo. E eles tinham medo, na realidade, que Jesus pudesse ir embora e que outros enfermos, de repente, não fossem curados. Olha a preocupação deles, querido. Olha a preocupação deles. Por que eles pediram isso? Que pelo menos tocasse na orla do manto de Jesus. Porque eles não queriam que ninguém perdesse o poder de Deus que estava atuando naquele lugar. E o texto diz, Mateus 14:36, e todos os que tocaram ficaram sãos. E aí eu penso no final do versículo 35, diz que eles trouxeram todos os enfermos. Por que o versículo 36 vai dizer que todos os que tocaram ficaram sãos? Sabe que das vezes a gente vai levar pessoas até Jesus e a pessoa não vai querer tocar na orla do manto. Às vezes a gente vai conduzir pessoas até Jesus e tem gente que não vai querer encostar, tem gente que não vai acreditar. Tem gente que vai desprezar essa notícia. E só depois, quando começarem a ver, mas aconteceu com fulano, aconteceu com Beltrano, e não aconteceu comigo, cadê Jesus? Foi embora. A gente precisa aproveitar o tempo que é hoje. E aí a gente precisa se colocar nesses dois grupos. A gente precisa raciocinar sobre o grupo que anuncia. E a gente precisa raciocinar sobre esses que precisam de Deus. Quem não precisa de Deus, querido? Quem não precisa de um milagre na sua vida? Quem não precisa de algo sobrenatural na sua vida? Eu preciso. E muito, querido, e muita coisa, muita coisa. Eu tenho muitos milagres que eu ainda estou esperando. Eu tenho muitas orações que eu continuo fazendo diante de Deus e que eu ainda estou esperando a resposta, mas eu não desisto. Eu não desisto, eu aproveito cada hoje que eu tenho. Estão entendendo o que eu estou falando? Cada hoje que eu tenho, eu aproveito para colocar diante de Deus e tocar na orla do manto. Pequenos gestos salvam, pequenos gestos curam. Mas muita gente não quer, muita gente não toca. E a outra coisa que chama atenção, que eu meditando sobre esse texto me chamou a atenção, aqueles evangelistas, eles queriam agilidade, sim, eles queriam que a coisa fosse rápida. Mas quando eu vejo aqui que eles pediram a Jesus, deixa só essas pessoas passarem aqui, encostar no teu manto, tocar na orla da tua veste, deixa as pessoas fazerem fila e irem encostando em você aqui. Eu vejo aqui, querido, muito que para Deus operar não precisa de muita coisa. Vou repetir, se você não entendeu. Para Deus operar, querido, não precisa de muita coisa. A gente não precisa estar no templo. A gente tem acompanhado aqui aos domingos os milagres de Jesus e a gente tem visto que não existe uma receita de bolo para Jesus fazer milagre. Jesus faz milagre aquele que pediu, Jesus faz milagre aquele que insistiu, Jesus faz milagre aquele que clamou, Jesus faz milagre aquele que quer ir ao encontro dele, Jesus faz milagre uma pessoa que entrou no templo e ficou ali escondidinha, sabendo da sua necessidade e não pediu nada. Jesus não tem uma receita de bolo para fazer milagre. A gente não precisa do templo. É óbvio que é gostoso, como a Juliana falou, eu também estou morrendo de saudade, morrendo de saudade de estar junto, de estar na igreja, de poder abraçar os irmãos. A nossa igreja que é muito caracterizada por isso. Mas para o milagre acontecer, querido, a gente precisa tocar na orla do manto. A gente precisa estar com Jesus. A gente precisa estar com Jesus e querer que Jesus esteja conosco. Há jeito para todo mundo, mas nem todo mundo vai querer o jeito. Muitas pessoas não querem o sacrifício de dobrar os seus joelhos, de orar. Muitas pessoas não querem parar para adorar. Muitas pessoas não querem parar para curtir Deus, para entender as coisas de Deus. Eu preciso muito de Deus na minha vida, querido. Eu preciso. Só Deus sabe
Quem eu seria se Ele não estivesse ali comigo, segurando comigo? Só Deus sabe. É como Isaías 49:16, se não me engano, que fala, né, que o nosso nome está escrito na palma da mão dele. Eu sou povo de Israel, meu nome está escrito na palma da mão de Deus. E eu glorifico a Deus por isso, querido, porque que seria de mim, querido, se meu nome não tivesse escrito ali na palma da mão de Deus? Eu preciso me prostrar diante do Senhor sempre, dobrar os joelhos, orar, ler a Bíblia, fazer um devocional. O que não está faltando agora para nós é tempo. Aproveite essa oportunidade, está acabando já essa quarentena, está acabando já o isolamento. E o que você está tirando de proveito disso? O que vai ser da tua vida depois disso? Você conseguiu se disciplinar? Você conseguiu programar o teu horário? Você conseguiu encaixar Deus na tua vida? Você conseguiu encaixar a Bíblia na tua vida? Você conseguiu fazer isso? Eu posso falar uma coisa, querido? A gente glorifica a Deus aqui em casa, porque Deus tem nos sustentado, o nosso emprego, a gente tem continuado trabalhando, de segunda a sexta a gente trabalha, eu começo o meu expediente às 7:30 da manhã, às vezes vou até às 6, 7 horas da noite, alguns dias até às 8 horas da noite trabalhando, e eu glorifico a Deus porque Deus nos proporcionou isso e a gente está trabalhando de casa. Mas terça-feira à noite a gente tem célula, quarta-feira a gente está aqui fazendo a live. E para eu poder levar uma mensagem na quarta-feira e no domingo, eu gasto praticamente o dia inteiro meditando na palavra, preparando estudo, escrevendo, anotando, pesquisando textos, pedindo a Deus uma direção, pedindo a Deus a palavra. Isso gasta tempo. Gasta tempo para isso ser feito. Quarta-feira a gente está no culto, domingo a gente está no culto, quinta a gente tem célula. Minha esposa participa todo dia, meio-dia tem oração, meia-noite tem oração, tem grupo, tem pessoas intercedendo, tem leitura de palavra. Sábado, 3 horas da tarde, tem célula com as crianças. Domingo, 3 horas da tarde, tem célula com as crianças. Domingo, 5 horas da tarde, minha esposa e mais as mulheres abençoadas que a igreja tem lá, tem a reunião, seu grupo de oração. E domingo, 7 horas, a gente está aqui fazendo o culto online. Você consegue disciplinar a tua vida para Deus ter espaço na tua vida? A Bíblia diz que só aqueles que tocaram ficaram sãos. A quarentena vai acabar, querido, e só aqueles que se disciplinaram, só aqueles que encaixaram Deus, só aqueles que reconheceram e colocaram: Senhor, o Senhor tem a primazia, Jesus, Tu és o Cristo, como Pedro disse lá vamos dar uma olhada, Mateus capítulo 16, Mateus 16, versículo 15 diz assim: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Glória a Deus por isso. Você consegue fazer essa confissão? Você consegue chegar diante de Jesus e na tua oração dizer: Senhor, Tu és o Cristo, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor, o Senhor tem a primazia, toma o primeiro lugar, toma o primeiro momento do meu dia, toma a primeira hora do meu dia, toma as primeiras palavras do meu dia, toma o primeiro pensamento, seja o meu universo, seja o meu tudo, Tu és o meu tudo, Senhor. A primeira palavra que eu vou dizer no meu dia a partir de hoje vai ser: bom dia, Espírito Santo, bom dia, Senhor Jesus. A primeira coisa que eu vou fazer quando abrir os meus olhos, quando eu acordar, é colocar o meu dia, colocar minha vida diante de Deus. Eu vou passar e tudo que eu fizer em primeiro lugar está o nome do Senhor. Ele tem que estar em primeiro lugar. Isso é reconhecê-lo, isso é dar a Ele a honra, isso é ser grato. A gratidão precede a honra e a gente precisa ser grato a Deus, reconhecendo como o Senhor, sabendo quem Ele é.
sabendo o que Ele pode fazer, e não importa a tribulação que você está passando, não importa o momento que você está enfrentando, não importa as situações que você está passando, reconheça-o como o Senhor da tua vida. Não deixe de levar a palavra, não deixe de buscar pessoas, mesmo que seja virtualmente, não deixe de conduzir pessoas a Cristo, porque Jesus, Ele é o Senhor, e aquele que tocar na orla do manto, aquele que aproveitar essa quarentena, como esses homens aqui, eles não sabiam quanto tempo Jesus ia ficar ali, mas a vontade deles era que todos ficassem curados. Essa é a vontade de Deus para a tua vida. Então toca no manto hoje. É hoje, querido, é hoje o teu dia. Surpreenda-se com o que Deus pode fazer na tua vida. Surpreenda-se com o que Deus pode fazer na tua vida. Faça uma oração de entronização. Sabe o que é a oração de entronização? É você orar dizendo: Senhor Jesus, Tu és o Rei, Tu és o Senhor, não há outro Deus além de Ti. Você pode fazer essa oração? Eu vou fazer essa oração e eu quero que você me acompanhe. Eu vou dar um intervalo entre cada frase que eu falar, para você poder repetir aí na sua casa. Amém? A gente vai orar e depois eu vou impetrar a bênção apostólica, e que o Senhor tome conta do seu coração, que o Senhor assuma o trono do teu coração, que o Senhor assuma a primazia, o primeiro lugar, o lugar mais importante da tua vida e do teu coração, amém? E antes de orar, eu só queria dizer, querido, que esse culto, essa palavra vai estar disponível no YouTube. Compartilhe essa mensagem, faça o bem. Faça o bem, querido, àqueles que precisam. Leve enfermos para Deus. Deus precisa dos doentes. Deus não quer os sãos. Deus quer doentes. Deus quer homens e mulheres que precisam dEle, que têm necessidade dEle. Amém, querido? Então daqui a pouco, demora um pouco para o vídeo carregar no YouTube. Então eu acredito que daqui a 1 hora e meia, lá para as 9 horas da noite, se você já se inscrever no canal, você vai ser avisado, né? Se você marcou lá o sininho, você vai receber uma mensagem assim que o vídeo estiver disponível. Se você ainda não se inscreveu, assim que acabar essa live, corre lá, se inscreva, para você poder ser avisado da palavra que vai estar. E assim que você for avisado dessa palavra, compartilhe essa palavra, leve essa palavra àqueles que precisam, porque, queridos, há muita gente precisando de uma palavra de ânimo, há muita gente precisando se disciplinar, há muita gente precisando encaixar Deus na sua vida, há muita gente precisando administrar melhor o seu tempo, administrar melhor as suas finanças, as coisas que tem. Amém? Não deixe de fazer isso. Assim que acabar essa live no Instagram, corre lá no YouTube, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho, amém? E assim que o vídeo estiver disponível, compartilhe, querido, o máximo que você puder, pelo Facebook, pelo WhatsApp, compartilhe o máximo que você puder, amém? Obrigado por estar junto conosco. A gente vai orar, eu vou impetrar a bênção apostólica, que eu sei que faz muita falta. Hoje estaríamos celebrando a nossa ceia, e infelizmente a gente está aqui longe, a gente está afastado uns dos outros, mas eu creio, querido, que Deus está visitando a sua vida e que o Senhor Jesus está inundando e entrando com poder. Deus não precisa de muito, Deus só precisa que nesse momento você toque na orla do manto, amém? Então eu vou fazer uma oração com algumas pausas para que você repita comigo as frases que eu vou estar dizendo nessa oração, amém? Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, eu me dirijo a Ti nessa hora, porque eu quero que Jesus seja o Senhor da minha vida. Senhor Jesus, toma o primeiro lugar na minha vida. Senhor Jesus, ocupa o primeiro lugar no meu coração. Senhor Jesus, eu me prostro aos Teus pés e Te reconheço como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores. Recebe a primazia, recebe o primeiro lugar da minha vida, recebe meu primeiro pensamento, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas faltas,
Eu quero colocar o Senhor no primeiro lugar. Eu quero decretar em voz alta, nesse momento, para o reino espiritual, que Jesus é o meu Cristo, que Jesus é o enviado de Deus para a minha vida, e que Ele vai realizar, e que em nome de Jesus, aquilo que eu preciso, o Senhor está realizando, porque eu agora estou tocando no manto, eu agora estou tocando nas vestes do Senhor Jesus. Realiza na minha vida tudo que o Senhor quer, e que eu seja grato e obediente a Ti, Senhor. Eu oro com perdão dos meus pecados e em nome de Jesus. Amém. Estenda a mão para receber a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e único Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso maravilhoso e adorado Pai, que a comunhão, a consolação, o poder, a unção, os dons e o fruto do Espírito Santo esteja invadindo a sua casa, o seu lar, a sua família, o seu coração nesse momento. E que seja assim com todo o povo de Deus na face da terra, não só hoje, mas até a volta de Jesus. E a igreja diz: amém. Glória a Deus.